Saudações aos ouvintes da Rádio Atlas. Estamos iniciando mais um programa. Nesse programa nós respondemos as perguntas dos ouvintes. Qual a interferência dos espíritos na vida humana? Olá pessoal, boa noite. O meu fraternal cumprimento a você que nos escuta através da Rádio Atlas. Esse foi um dos temas que Kardec, quando da codificação espírita, ele talvez mais tenha se preocupado em aprofundar, porque dentre os diversos temas, conceito que eu assim considero, que ele colecionou como sendo as questões principais da obra da revelação, o modo como os espíritos lidavam com o ego encarnado, o ego humano encarnado. Esse aspecto, ele, como pesquisador, se dedicou muito a entender esses diversos painéis. Aqui é imperioso a gente citar que das questões conceito, das questões chaves, vamos assim dizer, da codificação espírita, o professor Rivaio, antes de ser Kardec, ele recebeu de um amigo uma série de perguntas já com respostas dadas por espíritos em outras reuniões que o professor Rivaio sequer conhecia, e muitas questões referentes a Deus, referentes a habitabilidade no nível espiritual, muitas coisas assim vieram nesse caderno. Como também mais tarde a questão da pluralidade dos mundos, que já era assunto estudado por Flammarion e outras figuras que se dedicavam ao estudo astronômico na época. Flammarion era um astrônomo muito conceituado. Também Kardec pegou, vamos assim dizer, alguns temas que na época estavam em moda, e ele deu um trato junto com as respostas vindas dos espíritos, também através de outros médios. Ele deu um trato racional à coisa, organizou, mas no que se refere ao estudo que verifica como os espíritos influenciam o mundo dos encarnados, a vida de quem está jornadeando aqui no planeta, esse tema ele se aprofundou bastante, porque não havia material disponível em outros grupos, ou seja, era algo meio que inédito no trabalho de vanguarda que o professor Rivaio, que mais tarde assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, vinha fazendo. E, salvo engano, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, nessa parte do livro em que Kardec juntou diversas reflexões, questionamentos, respostas e comentários sobre a influência oculta que os espíritos produzem na vida dos humanos, ele, nessa pergunta 459, salvo engano meu, ele começa exatamente fazendo esse questionamento, perguntando se os espíritos influenciavam os humanos, se era muito ou pouco, e a resposta dos espíritos não foi só isso, mas a ênfase na resposta foi bem mais do que vocês imaginam, né? Então os espíritos disseram muito claramente, nessas perguntas que se iniciam, repito, salvo engano meu, pela pergunta 459, mostrando exatamente que a coisa era muito séria, pois que não havia mesmo outra forma, já que o espírito ele influencia o ser humano,
na medida em que isso que nós chamamos de ser humano seria um epifenômeno do processo inerente à encarnação. O que é que quer dizer isso, um epifenômeno do processo inerente à encarnação? É porque, pelo fato do espírito, que não pertence ao espaço-tempo desse universo, ser imantado a um óvulo que acabou de ser fecundado por um espermatozoide, ele agora, mesmo estando lá, no mundo espiritual, ele está vinculado a uma coisa do lado de cá. Ele está vinculado a uma coisa físico-química, biologicamente ativa. E essa coisa, ele, o espírito, querendo ou não, adquire vida própria. Começa o quê? Começa a acontecer exatamente as ordens que as proteínas da parte ativa do DNA vão sendo produzidas de acordo com os comandos que ali já estão digitalmente, entre aspas, registrados. Então, as células que vão formar o corpo do embrião, aquelas que são especializadas no pulmão, aquelas que são especializadas no coração, aquelas que vão formar o aparelho auditivo, ocular, genésico, ou seja, tudo que é do genoma da espécie humana, aquilo ali começa a eclodir, e o espírito do outro lado, que não tem nada com isso, ou melhor, que não é responsável diretamente por isso, pois tem outra natureza, né? Exatamente, pois ele nada sabe mexer naquilo, né? Começa a se sentir totalmente ligado àquele corpo que adquiriu vida própria. Mas por que é que eu chamo de epifenômeno? Porque esse corpo nasce. E na hora que ele nasce, ele interage com o ambiente. Aí, quando esse corpo, que não tem nome nem identidade, abre os olhinhos pela primeira vez, não enxerga nada, porque um bebê só começa a enxergar algum tempo depois. Ou seja, ele não é nada enquanto identidade. Ele é um ser animal, biológico, que nasceu e, como qualquer outro mamífero, leãozinho, elefantinho, macaquinho, ursinho está ali, aquele menininho, aquela menininha que precisa de mamar, que precisa de cuidados, mas ele ainda não tem identidade. Mas qual é o problema? É que o espírito está ligado a esse corpo. Na hora em que esse corpo começa a se identificar, ou a ser identificado pelas circunstâncias ao redor, então é como se ao nascer você pede uma identidade, seus pais lhe dão identidade. Aí lá vem, alguém lhe chama, ó Roberto, ó José, ó Maria, ó Teresa. Então, a partir daquele momento, o espírito começa, entre aspas, a se sentir obrigado a administrar um pensamento além do dele, ou um fluxo de pensamentos além do dele, um fluxo de informação além do dele, que estará se passando no cérebro daquela criança. Só que cérebro traduz sempre a projeção da mente, pois que o cérebro, ele produz toda e qualquer estrada neural para que pensamentos, sensações e emoções possam acontecer na mente do psiquismo, na mente do indivíduo. Então, aquela criança vai se identificando com o que os pais, as circunstâncias, por isso que eu chamo de epifenômeno, é algo produzido como circunstância pelo fato de existir um corpo vivo que não tem identidade, que não tem inteligência, pois que a identidade e a inteligência são de fato do espírito. Mas, como os pais dão identidade para ele, e ele começa a pensar que é aquela identidade, ele então começa a pensar que pensa. Ele começa a pensar que é aquela pessoa. E isso impacta na mente do espírito. O que força o espírito a tentar ter sempre uma atitude mental mais forte que a atitude mental do ego.
Então o espírito ele vai sempre gastando a sua energia para administrar alguém que pensa ser fulano, e o espírito vai então desenvolvendo todo um manual de operação de como influenciar aquele ser humano, já que aquele ser humano nada mais é do que extensão do próprio espírito, só que com uma identidade egóica. Então o espírito vai, se for um espírito evoluído, ele vai percebendo como, em que situações, quais os tipos de assunto, em que momentos ele poderá mais facilmente ou mais dificilmente terá capacidade ou habilidade de exercer influência sobre o seu ego. Então, o espírito vai criando, sim, do jeito que cada um de nós aqui na Terra, ao conviver com alguém, negocia essa convivência. Um olha assim para o outro e vê, puxa, fulano pensa isso, pensa aquilo, mas eu gosto dele, ele gosta de mim, vamos. Poxa, fulano não pensa igual a mim, eu não gosto dele, pronto, eu não quero ficar com ele. Ok, se você não for irmão, você não precisa. Se não for pai e filho, não precisa ficar. Vai embora. Mesmo pai e filho, irmãos, em algum momento vai embora. Mas, assim, a consanguinidade na Terra força que duas figuras fiquem juntas. Mas o pior mesmo é porque o espírito não tem como ir embora e nem o ego. Porque eles estão juntos, então é uma parceria enquanto durar a vida do corpo. Então o espírito, repito, se for evoluído, ele tem sim uma habilidade, ele descobre o modo de influenciar. E ele influencia. Como ele influencia? Aí ele vai identificando as vontades que a natureza do corpo, do psiquismo, do ego que ele toma conta, costuma ter. Aí vai tentando induzir vontades outras além daquelas, porque na hora em que se seu espírito quer lhe levar para um mundo onde você vai ter o hábito da leitura, você vai ter que se esforçar nesse campo, porque o seu futuro depende daquilo ali. Então ele tenta, igual um cavaleiro com as rédeas na mão. Krishnamurti dizia que o seu corpo era o cavalo que ele andava nele. Então, mais ou menos assim que o espírito faz. Ele vai criando uma identidade, ele vai negociando com o seu ego, até que ele assume esse controle ou não da personalidade encarnada. Quando o espírito é evoluído, naturalmente o programa genético já molda um bebê cuja carga genética cerebral já cria caminhos que facilitam esse acoplamento da mente espiritual junto ao ego, junto ao modo de pensar do ego encarnado. Mas isso é quando o espírito é evoluído e quando o ego encarnado cria minimamente uma relação de alinhamento, de afinidade. Aí os espíritos influenciam bastante. Há uma outra pergunta, que eu não me recordo se é 460, 461, é em torno da 459, em que alguém lá diz, mas como identificar, então, se os espíritos nos influenciam, como identificar o que é nosso e o que é deles? O nosso aí é meio falso, mas é um falso real, que é exatamente o nosso ego. Então não é tão falso assim, mas é um epifenômeno. É algo que existe porque o nosso espírito, que está lá na espiritualidade, está tendo que administrar algo aqui, nesse ambiente. Então, como surgiu um corpo animal nesse ambiente, ele, entre aspas, associa a sua natureza espiritual à natureza animal desse corpo. E ele fica, então, tentando administrar, coisa e tal. Aí a pergunta que é feita no Livro dos Espíritos é, mas como identificar o que sou eu e o que é meu espírito? O que é que os espíritos respondem? Eles dão uma resposta que precisa ser melhor pensada.
porque não é tão simples. Eles dão uma resposta que, como as perguntas não se preocuparam em colocar outras questões, ficou dito algo que, dependendo de como você observe, não se aplica sempre. O que é que os espíritos disseram? Bem, diante dessa pergunta, quais são, como identificar o que é o pensamento do ego e o que é o pensamento do espírito, né? O que é que os espíritos disseram? Normalmente, os primeiros pensamentos são do ego. O que é verdade, o que é correto. Pois que, de fato, o espírito chega a um ponto em que, às vezes, ele não está o tempo todo com a rédea puxando, ele deixa frouxo, e o ego, então, pensa, levado pelas circunstâncias da vida, aí ele vai e corrige o pensamento, a chamada voz da consciência. Você tem a vontade de fazer aquilo, isso seria o seu ego, estimulado pelos arquivos que você guarda, ou pelas próprias circunstâncias da vida. Os arquivos aqui traduzem exatamente os seus hábitos, as suas inclinações, as suas necessidades daquela vida. Aí depois o espírito então corrigiria, ou tentaria corrigir puxando a rédea, para que ele, na sabedoria dele, que sabe aonde o seu ego deve chegar, para onde ele deve rumar para que se cumpra a programação espiritual, ele então corrige. Mas aqui implica uma reflexão. Quando o espírito não é evoluído, e o Livro dos Espíritos não faz essa distinção, né, nessa pergunta, nessa resposta, quando o seu espírito é problemático, né, quando o ego é quem puxa o espírito, porque veja bem, se seu espírito é problemático, o seu progresso espiritual só se dará se seu ego for melhor do que o espírito é. Porque o ego é que puxará o espírito de uma situação de vexame para algo melhor. Quando o ego morre, é o espírito que absorve. Aí ele se melhora por isso. Mas se o espírito já está mal e produz um ego, e esse ego piora a situação, isso implica dizer que o primeiro pensamento aqui do ego, piorando a situação, não tem como ser corrigido pelo espírito. Por quê? Porque o espírito necessitado, ele é sempre mais fraco que o ego. Qualquer espírito estando no lado de lá tem essa fraqueza, porque a força primitiva do ego, seja em que caso for, o ego, se ele está muito nervoso, ele tira toda a energia do espírito. Mas implica também em dizer que os espíritos, mesmo com toda essa técnica que eu estou falando aqui, tem horas que eles não conseguem. Mas não conseguem mesmo direcionar os egos, ou direcionar a nós, os encarnados. Ainda que eles se esforcem, por mais que eles tentem influenciar os humanos, às vezes eles não conseguem. Eu, pessoalmente, já há algum tempo que tenho a alegria de um modo ou de outro, ter entregue o ego que me caracteriza a vida terrena nas mãos do meu espírito, eu digo, faça o que você quiser. Eu não encrenco com ele. Há muito tempo que eu já desisti de ser qualquer coisa aqui embaixo que tenha escolha. Nos últimos anos, eu pedi desculpa ao meu espírito e digo, vou dar uma retomada egóica. Agora é minha vez. Vou dar uma retomada egóica porque eu não estou compreendendo algumas coisas. E quando eu me aprofundei em yoga, mas devido ao problema Javé na minha vida, que eu tenho que administrar, então, às vezes eu sou obrigado a agir, ainda que com o espírito que me anima, alinhado com a minha personalidade humana, mas eu tenho que agir como se eu estivesse agindo. A base da minha força
egóica, vamos assim dizer, para poder lidar com esses seres. Mas, normalmente a coisa não... Isso que acontece comigo é algo fora do trivial. Então, a pergunta, os espíritos, de fato, eles interferem ocultamente na nossa vida? Sim. Como? Através das nossas vontades, através dos pensamentos, das sensações, das emoções. Ah, mas você está falando de espíritos bons. Sim, mas também tem espíritos complicados. Esse espírito aí que eu estava falando é o nosso espírito. Agora, se nós formos falar dos outros espíritos que, além do meu, pretendem me usar como médio, ou usar você como médio, ou se vingar de mim ou de alguém, porque tem raiva de vidas passadas, é tão engraçado. Ele tem raiva do espírito, mas se vinga no ego que o espírito tem. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a história. Então, assim, isso tudo é muito estranho ainda. A espiritualidade ainda deve aprofundar alguns painéis que o movimento espírita ainda aprofundou pouco. Mas, assim, tem o fato do espírito que nos anima, a influência que ele tem na nossa vida, mas tem também a influência que outros espíritos, para o bem ou para a desgraça, desejam e tentam também nos influenciar. E o nosso espírito não nos defende disso, ele não pode. Esse é um problema também um pouco profundo. Ele não pode, em todas as oportunidades, em todos os momentos. Aí depende de para onde o nosso ego esteja afinado. Se nós estivermos alinhados com o nosso espírito, aí tanto o nosso espírito como os amigos espirituais realmente fazem um círculo protetor. Isso se você não errar, se você não estiver sendo errado numa história, se você não estiver fazendo mal a alguém. Ou seja, se você não estiver provocando dano à alma de ninguém, você tem sim uma certa proteção, ou muita proteção, desde que você esteja com a luz da sua alma acesa. Mas caso não, nem seu espírito, nem o dos seus amigos podem fazer muita coisa. Aí nós ficamos sim suscetíveis de também recebermos influências na nossa vida de espíritos que não gostam da gente, que às vezes querem que a gente tenha problemas, etc. e tal. Então isso é um fato. Na questão que o espírito, ele, pela espiritualidade, a fecundação, ele é atraído e mantém contato com o corpo, que vai nascer e desenvolver. Nesse momento que a criança está em formação, depois você também falou que ela nasce e ela passa um tempo ainda, como qualquer outro animal, para poder depois começar a ter sentimento. Nesse período, como é que o espírito fica? E vou juntar duas perguntas. Então o espírito, ele continua, mesmo depois que está acoplado a um corpo, o corpo vai desenvolvendo e ele continua tendo uma vida própria na espiritualidade? Sim, se for um espírito evoluído, sim. Se for um espírito equilibrado, sereno, já com bagagem existencial grande, né? Sim, por quê? Porque para que um corpo se desenvolva, tudo que ele precisa é a energia do espírito. Ele não precisa da interferência do espírito. Então, durante todo o tempo da gestação, durante o tempo da infância, né, dos primeiros anos, o espírito não precisa ficar, digamos, ao lado do seu corpo. Não é assim que funciona. Do seu corpo material. Né? Não é assim que funciona. Ele pode ficar livre, sim. Fazendo cursos na universidade, é como se fosse uma vida dupla. O corpo aqui está vivendo ainda, mas sem ser responsável pelas suas próprias atitudes, e o espírito continua lá, levando a sua vida normal. O corpo aqui dorme, acorda, o espírito lá. Na medida em que a criança vai se identificando de alguma forma, dependendo de como isso se processa, você vê crianças tranquilas, o espírito continua lá. Você vê crianças muito nervosas. Essas gastam a energia do espírito, aí ele já fica com dificuldade de se manter na vida dupla lá. Aí essa criança se torna adolescente,
o adolescente razoavelmente tranquilo e outros adolescentes que criam uma terceira guerra mundial dentro de casa. Ou seja, quanto mais afetação um ser humano tiver, mais energia do espírito ele gasta e menos o seu espírito ficará livre para atuar lá. Quando uma figura egóica desse jeito se torna adulta, às vezes o espírito dela fica totalmente inabilitado de fazer qualquer coisa lá e fica imantado ao corpo. Infelizmente é assim. Agora entenda. Imagine que tem um espírito do outro lado que morreu com fama de santo, por exemplo, e que receba 322.427.319 orações por dia. Quando a gente, entre aspas, está morto, quando a gente perde esse corpo, a gente perde uma barreira de proteção para tudo que é humano. Então, se todo mundo reza para São Pereira, para São Rogério, São Pereira e São Rogério são tudo menos santo, mas pouco importa, essas pessoas acreditam nisso, então está São Pereira e São Rogério lá no purgatório. Mas a gente não tem um segundo de folga, porque a toda hora problemas de pessoas estão chegando na nossa intimidade. Toda hora pedidos, problemas, desgraças, tristezas, ansiedades, a gente fica louco. Aí a gente pede um super capacete protetor de falsos santos e não tem super capacete protetor de falsos santos. A gente pede Lexotan, Rivotril, não tem Rivotril, Lexotan espiritual que dê jeito. Para onde a gente for, aí entra a interconectividade no local. A ressonância permanece. Qual é a única forma que o São Rogério e São Pereira falsos terão de parar com esse sofrimento, de ficar sendo toda hora picado por mísseis, por pedidos, por angústias, né? É você assumir um corpo carnal. Nesses casos, tem espírito que, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele pede para que alguém o hipnotize, ou ele diz mais. Ele já vem junto no pacote e fica ali imantado como se fosse aquele corpo. Isso acontece com espíritos desse modo. Eu dei um exemplo engraçado, mas é real. Mas também é assim. Se eu fiz mal a 500 pessoas, se eu fiz mal a 50 pessoas, e estou lá, sendo perseguido por 500 pessoas que a toda hora me afligem dor. Quando eu consigo a reencarnação, para eu me livrar do assédio deles, eu tenho que pegar um corpo material e me esconder nele, para que a energia do corpo material me livre das pancadarias espirituais primitivas. Então, nesse caso, essas figuras, corpinho de 2 meses, o espírito está lá, 2 meses. E a turma que o persegue fica tentando descobrir se é ele mesmo. Aí o corpinho dorme, você pensa que o espírito sai? Não, fica lá. Aí essa pessoa chega na idade de 10 anos, 12, 15, 18, 20 anos. Pega no sono, o espírito sai? Não, continua lá. Por quê? Porque se sair, ele apanha. Quando a turma descobre que aquele espírito é fulaninho, aí eles vêm para cima do pobre do fulaninho do ego, que não tem a menor noção. E tentam descarregar no ego a raiva que eles têm no espírito. Então, assim, cada situação traz consigo o seu contexto ímpar, singular. Funciona assim para alguns, funciona de outro modo para outros. Mas aqui dependerá sempre do mérito moral ou do demérito moral, ou seja, do karma positivo ou negativo, da conquista amorosa ou degradante que cada um de nós tenha colecionado ao longo das existências. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orvum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino
com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.